Sabe quando um filme começa a travar bem na melhor parte? Ou aquela chamada de vídeo que de repente congela? Essa frustração que todo mundo já sentiu tem uma causa raiz e ela está na própria natureza da internet. A gente vai falar hoje sobre a busca incessante por algo chamado qualidade de serviço, ou QoS. É basicamente uma tentativa de colocar um pouco de ordem e previsibilidade num sistema que, por padrão, não oferece garantia nenhuma. Para entender essa história, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, vamos ver qual é o ponto de partida, o que é essa tal de internet de melhor esforço. Depois, a gente entende por que as aplicações de hoje em dia precisam de muito mais que isso. Daí, a gente mergulha na principal ferramenta que temos para lidar com isso, o TCP, antes de dar uma olhada no que dá para fazer lá na camada de rede. E por fim, a gente vai entender por que ter uma qualidade garantida de ponta a ponta ainda é um dos maiores desafios da engenharia de redes. Então vamos lá, começando pelo fundamento de tudo. Como a internet foi pensada para funcionar? A base dela é o que a gente chama de serviço de melhor esforço. E essa frase resume tudo. Parece simples, mas as consequências são gigantes. Quando um pacotinho de dados é enviado, a rede não promete nada. Nenhuma garantia de que ele vai chegar, de quando vai chegar ou se vai chegar inteiro. A rede simplesmente tenta. Ela faz o melhor que pode. Olhando para a definição formal, fica ainda mais claro. A rede não se compromete. Não tem garantia de qualidade, não tem fila prioritária. Na teoria, todo o pacote é tratado da mesma forma. É como jogar um monte de cartas numa caixa de correio gigante onde não existe Sedex. Ok, entendi a teoria. Mas e aí? Como isso se traduz no nosso dia a dia quando a gente está usando a internet? Na prática, a gente sente isso de 3 formas. Primeiro, o atraso, ou latência, que é o tempo que um pacote demora para viajar de um ponto ao outro. Segundo, o jitter, esse aqui é traiçoeiro. É a variação nesse tempo de chegada. Pensa numa chamada de voz. Se os pacotes de áudio chegam todos fora de ritmo, a voz fica toda robótica. E por fim, a perda de pacotes. Isso acontece quando o roteador no meio do caminho está sobrecarregado e simplesmente joga pacotes fora. É por isso que um vídeo para carregar ou um jogo online dá aquele lag terrível. E isso leva a gente direto para o centro do problema. Esse modelo de melhor esforço era ok lá no começo da internet, para e-mail e transferência de arquivos. Mas o mundo mudou, e as aplicações também. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. De um lado, temos as aplicações que a gente chama de elásticas. Pensa num e-mail ou num download. Elas se adaptam. Se a rede está lenta, o download demora mais, mas ele acontece. Agora, do outro lado, a gente tem as aplicações inelásticas, as de tempo real. Uma chamada de VoIP, um jogo online, uma videoconferência, elas não têm essa flexibilidade. Para elas, atraso e jitter são fatais, e o modelo de melhor esforço simplesmente não dá conta do recado. Bom, se a rede é esse caos e não dá garantias, como é que as coisas funcionam, afinal? Como a gente consegue fazer streaming de um filme em 4K? A primeira e talvez a mais importante linha de defesa não está na rede em si, mas na camada de transporte. E o protagonista dessa história é o protocolo TCP. Essa é a grande questão, não é? Parece um paradoxo. E a resposta está numa mudança de mentalidade. O TCP não fica de braços cruzados esperando garantias da rede. Ele joga com as cartas que tem. E essa é a grande sacada. O TCP é reativo. Ele não chega para a rede e diz, ei, me dá 10 megabits por segundo agora. Pelo contrário, ele é um explorador. Ele vai testando, medindo e se adaptando o tempo todo para achar o equilíbrio perfeito entre usar o máximo da rede sem quebrar tudo. E o algoritmo dele é brilhante. Pensa nele em 3 fases. Primeiro, a partida lenta. Ele começa devagar e vai acelerando exponencialmente para descobrir qual é a capacidade da rede. Assim que ele sente que está chegando no limite, ele entra na segunda fase, a prevenção de congestionamento, e passa a aumentar a velocidade de forma mais lenta e cuidadosa. Mas o passo mais importante é a reação à perda. Se um pacote se perde no meio do caminho, o TCP entende isso como um sinal de congestionamento. E o que ele faz? Pisa no freio. Reduz a velocidade drasticamente e começa o processo de novo, com mais cuidado. Essa citação resume perfeitamente a filosofia do TCP. É um ciclo que não para. Ele aumenta a velocidade para achar o limite da rede e, quando acha esse limite, que é sinalizado por um pacote perdido, ele recua para aliviar a pressão. É uma dança constante para aproveitar o máximo da rede sem causar um colapso. Certo. Então, a gente já viu como o TCP se vira nas pontas da comunicação. Mas e no meio do caminho? Será que dá para fazer alguma coisa nos próprios roteadores para ajudar a melhorar essa qualidade de serviço? A resposta é sim.
O comportamento padrão de um roteador é usar uma fila FIFO. O primeiro pacote que entra é o primeiro que sai. É o melhor esforço puro e simples. Mas dá para implementar lógicas mais sofisticadas, como o Weighted Fair Queuing, ou WFQ. Com ele, a gente pode separar o tráfego em classes. Pacotes de uma chamada de vídeo que são sensíveis ao tempo podem ir para uma fila de alta prioridade, enquanto um download de arquivo vai para uma de baixa prioridade. Isso garante que o tráfego importante passe na frente. Bom, com a adaptação inteligente do TCP e a possibilidade de roteadores que priorizam tráfego, parece que o quebra-cabeça está montado, né? Mas a realidade é bem mais complexa. Conseguir uma QoS de verdade, de ponta a ponta na internet pública, isso continua sendo um baita desafio. Então fica a pergunta: se a gente tem essas ferramentas, por que não dá para simplesmente ligar a qualidade de serviço para todo mundo na internet? A resposta está na própria arquitetura da internet. Ela não é uma rede única e coesa. Ela é uma rede de redes. Milhares de provedores e empresas, cada um gerenciando o seu próprio pedaço, com suas próprias regras técnicas e de negócio. Agora, imagine uma chamada de vídeo de São Paulo para Tóquio. Para ter qualidade garantida, todas as dezenas de redes independentes que estão nesse caminho teriam que concordar em tratar aquele tráfego com a mesma prioridade. Coordenar isso numa escala global é uma tarefa simplesmente monumental. E isso nos traz a reflexão final. Qualidade de serviço na internet não é um botão de liga e desliga. É um processo dinâmico e constante. É a dança do TCP, é a engenharia de tráfego dos provedores, é o design das aplicações que se adaptam, é uma busca sem fim por equilíbrio numa infraestrutura que foi construída sobre a ideia de fazer o melhor possível. Então, da próxima vez que uma chamada cair, vale lembrar, não é exatamente um erro, é a internet sendo ela mesma. A grande questão que fica é: até quando as nossas aplicações vão conseguir ser mais espertas que a própria rede?